Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um devocional e hoje falando do livro de Marcos, capítulo de número 12. Estamos avançando, começamos em Mateus, agora já passamos da metade do livro de Marcos. Portanto, se você não está acompanhando assiduamente, fique aqui o nosso convite para você nos acompanhar todos os dias aqui na nossa programação. Eu tenho alegria de fazer este programa e querer que as pessoas sejam abençoadas. Eu acredito que Deus me chamou para compartilhar a palavra dele e ajudar as pessoas a se conectarem com Deus. Agradeço imensamente a cada um de vocês que tem acompanhado. Tenho encontrado pessoas nas ruas dizendo: pastor, eu tenho acompanhado os devocionais. Inclusive, pessoas que de fato têm acompanhado, porque elas dizem: pastor, livro de Marcos agora, né? Então, é uma alegria poder ter você conosco participando. Vamos então ao livro de Marcos. Nós vamos falar primeiro sobre uma parábola dos vinhateiros. Vamos ver o que Jesus contou acerca dos vinhateiros. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você ainda não ativou o sininho das notificações, faça isso para que o YouTube possa notificar a você assim que o vídeo for postado. Tem dia que eu consigo postar o vídeo mais cedo, tem dia que eu consigo postar um pouquinho mais tarde, mas nunca jamais o vídeo deixará de ser postado, tá bom? Às vezes eu consigo enviar o link do devocional e do vídeo a você, tem vezes que eu não consigo. Então, sempre crie o hábito de ir até o nosso canal no YouTube e encontrar o vídeo do dia que aparece com a data, tá bom? Vamos então à palavra do Senhor. Diz assim: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para uma terra distante. Chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se deles, o feriram e mandaram embora vazio. E tornou a enviar outros servos, e eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e este mataram, e outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes a escritura que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscava prendê-lo, mas temia a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola. Então, a parábola dos vinhateiros, Jesus a proferiu contra os principais da sinagoga, contra os escribas, contra os fariseus,
os líderes religiosos da época que se apegavam à doutrina, se apegavam aos costumes, se apegavam às coisas materiais e esqueciam de fazer o mais importante, que é observar o que Jesus estava ensinando. Tá? Jesus era o Filho amado de Deus. Jesus era o Filho amado de Deus, aquele a quem Deus enviou dizendo, pelo menos o meu filho eles irão respeitar. Mas os religiosos e os demais fizeram o quê? Mataram o Filho de Deus. Porque diziam os espíritos imundos, se matarmos o Filho de Deus, nós tomaremos conta da terra. Mas eles não sabiam que a pedra rejeitada pelas pessoas veio ser a pedra de esquina, ou seja, Jesus morrendo, ressuscitou e se tornou Senhor de todas as coisas. Peço muito cuidado para que você não seja enganado pelos líderes religiosos que ensinam coisas que não está escrito na palavra de Deus. E muitas pessoas, na boa intenção, na boa fé, elas acabam fazendo coisas que não está escrito na palavra de Deus, em nome de uma santidade, de uma religiosidade, acabam sim se afastando de Deus por isso. Vamos ver agora perguntas capciosas feitas a Jesus sobre tributo a César. Vamos ver agora sobre César. César era o rei, o imperador, e então eles chegaram para Jesus tentando ver se de alguma forma eles conseguiam pegar Jesus em alguma cilada em palavras. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que se apanhasse em alguma palavra. Chegando eles, disseram, Mestre, sabemos que és um homem de verdade e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Pergunta ao Senhor, é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos tributos a César? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram, de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Veja que eles queriam ver se Jesus entraria em questões religiosas e políticas, mas Jesus explica que o que é de César pertence a César e o que é de Deus pertence a Deus. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra. As coisas de Deus são santas, são separadas de outros tipos de segmentos e envolvimentos. Agora Jesus vai falar sobre a ressurreição. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em ressurreição. E aí, eles chegaram a Jesus, fizeram a seguinte pergunta, já no verso 18, leia comigo. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse um irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, o seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendentes a seu irmão? Bem, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendentes. O segundo também tomou e morreu e nem este deixou descendente. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendentes. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Pergunta ao Senhor, na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, porventura não errais
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas dos vivos. Por isso vós errais muito, não entendendo o que Moisés escreveu. Então eles queriam saber, veja a pergunta deles. Claro que Jesus aqui não dá detalhes de como será a nossa vida na eternidade. Claro que ele diz que seremos como os anjos, no sentido de ter uma vida totalmente nova, uma vida totalmente livre dos sentimentos e das coisas desse mundo, tá certo? E eu tenho certeza que coisas maravilhosas irão acontecer no céu, que a nossa mente humana não é capaz de entender. Existem pessoas que, pegando essa palavra, ela pensa que no céu seremos todos anjinhos, o dia todo olhando para lá. Não, eu acredito, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A Bíblia fala sobre reinar sobre nações, sobre tantas nações, colocará uns para reinar sobre nações. Então nós acreditamos pela palavra que o céu, a eternidade será um lugar maravilhoso. Imagina um mundo se não houvesse a maldade, se não houvesse o pecado. Que mundo seria esse? Um mundo extremamente maravilhoso. Será um outro lugar, com uma nova maneira de viver, ou seja, onde o pecado não habitará. Este é o lugar que aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal pode ter certeza que você será levado para lá. Agora, você que não crê no Senhor Jesus como teu Salvador pessoal, você pode estar certo que o seu destino será o lago que arde com fogo e enxofre. O que eu sugiro é que você continue lendo a Bíblia conosco e vamos acompanhando juntos, e deixa Deus ir falando ao seu coração na medida que nós formos estudando. E eu peço que assiduamente, todos os dias, você leia a Bíblia conosco e deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração, tá bom? Agora vamos ver qual é o maior dos mandamentos, porque existem pessoas que colocam vários mandamentos. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode tomar café, você não pode usar calça comprida, você não pode usar boné, você não pode usar roupa vermelha, você não pode gostar disso, você não pode gostar daquilo. Olha, coloca vários mandamentos dizendo: se você quer ir para os céus verdadeiramente, você tem que abandonar estas e estas coisas. Bem, Jesus nos explica qual é o grande mandamento. É o que nós vamos ver agora a partir do versículo 28. E aproximando-se um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento é amar, ouvir, Deus é o único Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não é só amar a Deus, não. É acreditar que Deus é o único Deus, tá? E aí, devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento? O segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, é mais do que
todos os holocaustos e sacrifícios. Eles sabiam que servir a Deus, amar o próximo é o que de fato importa. O próprio escriba que fez a pergunta disse isso para Jesus. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Ou seja, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento e de toda a força. Toda a força que você tiver, de todo o seu coração, você precisa amar a Deus, tá? E amar o próximo também decorre do primeiro mandamento. Eles são inseparáveis, pois quem ama a Deus estende espontaneamente esse amor ao seu semelhante. Não tem como você dizer que ama a Deus e não estender esse amor ao seu semelhante. Vamos agora ver de quem Cristo é filho. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Pois se Davi mesmo chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. E dizia-lhes em sua doutrina, Jesus explicando agora: guardai-vos dos escribas. Tomem cuidado com os escritores da lei, os intérpretes da lei, tá? Porque o que eles fazem? Que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, tá? Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Tem que ter um lugar especial para eles sentarem. Mas sabe o que eles fazem? Eles gostam de saudar as pessoas, andam com roupas compridas, eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, lugar de destaque, lugar de honra, para eles se sentirem honrados. Eles gostam, na ceia, tem que ter um lugar no altar para eles poderem sentarem e ficarem ali como se fossem autoridades importantes. Aí Jesus diz no verso 40, só que eles devoram a causa das viúvas, ou devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de longas orações. Estes receberão mais grave condenação. O que Jesus está explicando aqui? Jesus está falando sobre aquela pessoa que pratica maldade, mas para esconder a sua maldade, ela faz longas orações, como se ela fosse totalmente santa, como se ela fosse, ela paga de justo, né? Na linguagem comum, ela se coloca como se ela fosse melhor do que os outros, como se ela fosse santa de Deus. Mas e por trás? Será que essas pessoas não estão praticando erros? E aí, meus queridos irmãos, eu chamo a vossa atenção para o que nós vimos atualmente. Muitos, infelizmente, pastores que na frente do púlpito, na frente da congregação, eles falam de amor, eles falam de família, eles falam disso e daquilo, tem até uma boa palavra, mas, infelizmente, é o que Jesus falou aqui, ó. Só que eles devoram as casas das viúvas, eles são malignos no seu modo privado de ser. Isso é muito triste. Por isso Jesus falou, cuidado, essas pessoas vão receber um castigo muito sério. Existem obreiros que na igreja eles ficam em pé e ficam até bonito. Quando o pastor fala, eles falam assim, senhor pastor. Eles servem as pessoas como se eles fossem as pessoas mais, né, dedicadas da vida cristã. Só que por trás, o dia que Deus abrir a caixa preta da mente de algumas pessoas, misericórdia, a pessoa vai querer ela mesma ir para o inferno de cabeça baixa, porque ela vai dizer, não, senhor, não precisa abrir não, eu já sei que eu era uma coisa na aparência e outra coisa na ausência. Meus amigos, meus irmãos, meus queridos,
O que nós estamos aprendendo na leitura da Bíblia é não fingir de ser. Nós temos que verdadeiramente ser. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. Temos erros, meu Deus, como temos. Mas nós temos que carregar no coração um amor por Jesus, um amor pelo próximo e um amor que diz assim: não importa se na presença ou se na ausência, eu serei a mesma pessoa, tá? Seja sempre a mesma pessoa. Não sirva a Deus de aparência. Cuidado com aqueles que têm uma aparência de santo, mas por trás devoram as casas das viúvas. Vamos agora ver Jesus no templo e quando uma senhora veio ofertar entre os que davam ofertas. Verso 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valia meio centavo. Jesus chama os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva, ela deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. E os discípulos falaram: como assim, mestre? Como assim? Jesus disse assim: porque todos ali deitaram do que lhes sobravam. Mas esta viúva pobre, ela deitou do que tinha todo o seu sustento. Ela não deu apenas o que estava sobrando. Do sustento dela, ela fez o melhor que ela podia. Ah, se todo pastor lesse esse texto aqui e explicasse assim para as pessoas, e não cobrasse das pessoas um valor de oferta X, e não impusesse sobre as pessoas uma imposição de dar aquilo ou aquilo outro, mas que fizesse como o Senhor Jesus observou. Porque muitos dão, mas dão apenas oferta. O coração está longe de Jesus. E essa viúva, do melhor que ela podia, ela deu tudo o que tinha. E é isso que eu falo para você. Sempre que você fizer as coisas para Deus, faça sempre o melhor que você puder, tá bom? Vou aproveitar e fazer oração. Hoje eu tenho um copo d'água aqui. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por este tempo que passamos e hoje meditando no livro de Marcos, Senhor. Pai, eu te agradeço, te louvo, te exalto, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por todas as pessoas que estão agora participando conosco. E nós consagramos esta água, consagramos a vida de todos. Obrigado porque cada dia, Senhor, nós estamos crescendo mais, ouvindo mais e aprendendo mais. Ah, eu tenho certeza que tem pessoa dizendo: ninguém nunca leu a Bíblia para mim. Ninguém nunca leu a Bíblia comigo. E pela primeira vez, o pastor está lendo a Bíblia comigo. Obrigado, Senhor, por essa possibilidade. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos beber do nosso copo com água. Graças a Deus. Muito bem. É isso que nós estamos aqui fazendo. Como eu falei na oração. Talvez tem pessoas que dizem: olha, como eu gostaria de ler a Bíblia. Ah, pastor, eu peço meu filho para ler, não lê. Eu peço a minha mãe para ler, ela não lê. Eu peço o meu... Pastor, sabe como é que é, né? Então, hoje, você não precisa pedir mais ninguém para ler a Bíblia com você. Eu, pastor José Maria, estarei aqui todos os dias lendo a Bíblia com você. E o mais interessante é que você pode ouvir mais de uma vez, tá? Falamos hoje sobre dar tributo a César, se era justo ou não. Explicamos isso. Falamos sobre Jesus veio como filho e eles rejeitaram o filho, achando que ia ficar tudo para eles. E Jesus venceu a morte e ressuscitou
ao terceiro dia e é Senhor de todas as coisas. Falamos também sobre a ressurreição, que lá no céu, Jesus não explicou como seremos lá no céu em relação a famílias, como seremos, mas ele disse que não terá esse sentimento que nós temos aqui na terra. Lá será uma nova vida, um novo estilo de vida com Cristo. Também falamos sobre o maior dos mandamentos, que é saber que Deus é o único Deus e amá-lo de todo o coração, e esse amor a Deus também se estende ao próximo. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Cristo é o Filho de Deus, o Filho da promessa. Eles acreditavam em Davi, mas não acreditaram no Cristo, no Senhor. Davi chamou Cristo de Senhor, e eles acreditavam em Davi, mas não acreditavam em Jesus como o Senhor. E aí nós vimos a oferta da viúva, que sempre o nosso coração precisa estar disposto a fazer o melhor para Deus, não importa quanto. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente e abundantemente, e eu vejo você nosso próximo devocional, já falando do livro ainda de Marcos, e agora capítulo de número 13, tá certo? Nós vamos ver aqui depois falando sobre a volta de Jesus. Portanto, fique atento para os próximos devocionais. Forte abraço e até nosso próximo encontro.